Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim, capítulo 23, 2 Samuel, do versículo 1 ao 5, diz assim: estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em alturas, o ungido de Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou: haverá um justo que domine sobre todos os homens, que domine no temor do Senhor. E será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã, sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva, e a erva brota da terra. Agora, 5. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu uma aliança eterna, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz ou fez brotar. Amém? Pode sentar, irmãos. Louvado seja Deus. Os irmãos entenderam o texto aí, falando sobre Davi. Louvado seja Deus. Eu estou muito feliz aqui, irmão. Bastante irmãos. Parece que eu estou pregando para 1000 pessoas. A palavra hoje é a palavra que Deus colocou no meu coração. E você já viu que o texto, ele já está correlacionado com Jesus Cristo. Porque fala de conserto, fala da aliança. Davi, ele fez uma aliança, né? Ou seja, Deus fez uma aliança com Davi. Não foi Davi que fez a aliança com Deus, foi Deus que fez a aliança com Davi. Aleluia. Aí, dentro dessa aliança, irmão, continha uma promessa a ser cumprida. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Que era Jesus. Por isso que ele falou aqui que ele fez um pacto, ele fez um concerto com ele. E ele fala de como seria. Ele até diz que a casa dele não é merecedora. Ele se sentiu indigno dessa aliança. Mas aqui ele está no final da sua vida. E a aliança que Deus fez com Davi foi uma aliança eterna. Aleluia. Importante, irmãos, interessante é que a aliança que Deus fez com Davi, ela faz parte de uma mais 4 alianças. Aliança de noética, aliança abrâmica, aliança mosaica. Mas a aliança que Deus fez com Davi, irmão, é uma aliança diferente. Em todas as alianças que Deus fez com os homens, elas eram condicionais. Mas a aliança que Deus fez com Davi, essa é diferente. Essa é incondicional. Aleluia! Deus disse: a aliança será eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Aliança eterna. Por que essa aliança aconteceu, irmão? Nós voltamos ao capítulo 7, nós vamos poder olhar desse mesmo 2 Samuel, nós vamos olhar que Davi, ele estava ali, descansando das suas guerras, e aí ele pensa, né, ele estava livre, Deus tinha dado muito livramento para ele, e aí ele começa a pensar: eu aqui na minha casa, tão bem, e Deus não tem casa. Vê aí o capítulo 7. Ele disse: eu quero edificar uma casa para Deus. Aleluia. Aí lhe aparece o profeta Natã, aí no versículo 3, mais ou menos no 4, você vai ver, no 3, e Natã diz: muito bem, edifica uma casa para Deus.
Aí Deus disse para ele não edificar a casa. Isso aí está em Crônica, mas eu estou lendo sobre aqui. Porque ao invés de Davi edificar uma casa para Deus, Deus disse para ele: eu vou edificar uma casa para você. Só que a casa que eu vou edificar para você, ela será eterna. Ela vai ter um trono e o seu trono vai subsistir para sempre. Aleluia! Porque quem ia sentar nesse trono? Jesus Cristo. Aleluia! Ô irmão, que coisa maravilhosa. Alguém que está preocupado com as coisas de Deus, Deus sempre tem o melhor para ele. Toda vida que alguém está preocupado, pensando nas coisas de Deus, como fazer para Deus, como será, Deus está retribuindo de uma forma que você nem imagina, que você nem espera. Isso é por causa da fé. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui Davi, irmão, ele vai indo, né? Deus diz para ele: olha, eu vou ler o 16 para os irmãos entenderem só e vou pular. Porém a tua casa, o teu reino, 7,16 de 2 Samuel. Porém o teu reino será firmado para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre. Aleluia! O reino de Davi seria eterno. Por que o reino de Davi seria eterno? Porque Deus tinha um propósito. Deus é um Deus de propósito. Você que serve a Deus, se você não tem propósito, Deus tem propósito para a sua vida. E uma hora, um momento, você vai descobrir o propósito de Deus. E Deus vai aqui conduzindo Davi, vai dizendo: olha, tua casa será eterna. E Deus vai dizendo para ele ainda: olha, ainda se você pecar, se você errar. Quando ele fala de casa aqui, ele fala dos reis que vão vir atrás dele. Não é da família, filhos. Tem muita gente que pensa que, não, o assunto aqui não. A casa é a continuação do reinado de Davi. Porque de Davi viria a semente, Jesus Cristo. Esse que muita gente aí está comemorando sem nem saber quem é. Mas aqui nessa noite nós temos uma oportunidade de ver o que Deus fez, o projeto de Deus, como Deus começou. Aleluia! E nós podemos entender, isso aqui sabe quanto? 1005 anos exatamente antes de Cristo. Não foi Deus disse vai nascer e vai nascer, não, irmão. Deus trabalha ali plenamente no seu caminho. Deus tem seus propósitos. A gente tem pressa, quer que as coisas aconteçam logo. Deus disse: não é assim não. Vai ter um andamento, as coisas vão andar, tudo vai se construindo. E aí Deus vem criando aquela nação e criando uma dinastia. Todo mundo sabe o que é dinastia. É um reinado que vai de família em família. E o reinado, irmão, esse reinado, ele sofreu muitas perseguições. Aí Deus disse: olha, a tua casa, olha a aliança que Deus faz. A tua casa, ainda se alguém pecar, é claro que poderia ser sobre Salomão ou sobre Davi mesmo, mas eu vou castigar com a vara como os homens é castigado, mas não retirarei a minha promessa. Ou seja, depois que Deus faz, isso também é comigo e com você. Depois que Deus faz a promessa para você, meu irmão, para a salvação, para a vida eterna, aconteça o que acontecer, Ele não vai te deixar no meio do caminho. Ele pode te corrigir, como diz o escritor aos Hebreus, mas a mão dele chegará no propósito final na sua vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E a aliança davídica aqui, não foi Davi que criou na cabeça dele, escreveu e disse, não. Aqui foi o profeta Natan, está no versículo 17 do capítulo 7, que procurou Davi e disse isso para Davi. Olha, Deus está fazendo aliança com você. E essa aliança será assim. Deus vai cuidar de você, ainda que você tropeçar, ainda que alguém da sua casa, mas a promessa ela vai se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos, irmãos, que no andar das coisas aqui,
no andar da caminhada da promessa. Essa promessa de Deus, ela foi testada muitas vezes. Como, Francisco, que ela foi testada? Quando você lê lá em Crônicas 21, capítulo 21 e o versículo 7, Deus não quis destruir a casa de Israel por causa de Davi. Deus disse, olha como Deus é fiel, irmão, ainda provou na palavra. Quando você vê a palavra, você vai entendendo. Deus disse, olha, eu não vou destruir Israel por causa do concerto que eu fiz com o meu servo Davi. A fidelidade de Deus, irmão, é coisa tremenda, mas a gente não entende, a nossa mente está longe. Por mais que a gente busque, por mais que a gente pensa que sabe, não entende nada. As coisas de Deus é mistério, mas o mistério é revelado para nós através de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele disse, olha, ainda que os filhos, eles não obedeçam, eu vou castigar, como castigar aos homens, mas contudo, nunca vou remover o meu amor com Davi, para com o pacto que fiz com ele. Qual era a importância aqui, mais importante? Era Davi ou era o pacto? Qual era o mais importante aqui? Era Davi ou a promessa? Claro, irmão, que era a promessa, Jesus Cristo, aleluia. Davi era apenas o canal, Davi era apenas o condutor, porque Deus é assim, irmão, Deus procura, em todas as alianças que Deus fez, Deus procurou o homem, não é nunca o homem que procurou Deus, Deus, vem aqui, vamos fazer uma aliança, não, diferente, era sempre Deus que, vem aqui Abraão, vem aqui, vou fazer uma aliança com você, vai ser assim, assim, assim. E para garantir a aliança, Deus diz Paulo lá, Deus justificou Abraão antes de fazer o pacto. Isso é que é Deus bom, Deus já garantiu, irmão. Tem gente que pensa, Deus está demorando, não é assim. Não, quando Deus quer, o propósito de Deus, ele é na sua vida, ele é eterno. A aliança que ele fez com Davi para Jesus vir, ela é eterna, e para nós também é eterna. Nós somos participantes de uma nova aliança, lembre-se. E aqui, continuando, irmãos, o horário é muito bom, continuando aqui, né? Davi, o que é uma aliança, irmão? É um pacto, é algo que Deus disse, olha, e como nós fazemos a nossa aliança hoje? Como nós entramos na nova aliança? Né? Porque a aliança é assim, ela tem duas partes, né? Nunca uma aliança ela é feita sozinha, tem que ter duas partes, alguém tem que aceitar. E tem aqueles que querem quebrar a aliança. Mas a aliança que você faz com Deus é alguém que concorda com Deus. Ela não é obrigatória. Porque Deus, ele faz a parte dele. Talvez eu não faça a minha, você não faça a sua. Mas Deus, ele é fiel na aliança que fez com você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Davi aqui, ele estava muito alegre, irmão, por ser rei. Olha, um homem que sofreu, um homem que passou pelo que ele passou, ele tinha alegria, o prazer de servir ao Senhor. Olha que ele passou 10 anos fugitivo, um rei atrás dele para matá-lo. Tem gente que só por causa que perdeu 100 conto não dorme mais. Deus me abandonou, 200 conto, 300 conto. Davi ficou 10 anos perseguido como uma pulga. A Bíblia diz que Saul procurava Davi. Já pensou como é que você procura uma pulga, irmão? Minuciosamente. E era assim que Davi era procurado. Mas ele sabia que Deus tinha feito uma promessa com ele. Ele tinha certeza. Como é que um homem pode ser desse jeito, irmão? Aleluia! Louvado. Ele tinha certeza do privilégio de servir a Deus. E ele esperou o tempo dele. Eu não espero um mês, eu já fico doidinho da cabeça querendo puxar o cabelo. Davi esperou, Davi sofreu, mas ali, ó. Aí no capítulo 4, eu vou adiantar, o povo coloca ele como rei de Judá. Capítulo 4, versículo 3. Aí já no 5, ele reinou 7 anos e 3 meses em Judá. Reino do Sul, Israel, Efraim, Reino do Norte.
reinou 7 anos e 3 meses em Judá. Aí os anciãos chamam ele para uma terceira unção no capítulo 5. Ele é o rei de todo o Israel. Aleluia! Deus tinha o prazer, irmão, de atender Davi. Deus disse: toda a tua luta, toda a tua guerra são minha. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui Davi, irmãos, ele vai, né? Ele vai celebrando a aliança que o Senhor fez com ele, dizendo da bondade, da graça, de tudo aquilo que foi preparado para ele, né? Que foi, lógico, por causa de Jesus Cristo. E no Salmo, você vai vendo que Deus diz para ele, acho que Salmo 132, versículo 11 e o 17, Deus disse: olha, a aliança que eu fiz com o meu servo, eu não me esqueci e eu não vou quebrar, e eu vou até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. E a aliança de Deus, irmão, fez com Davi, ela é irrevogável, ela é eterna. Porque ele prometeu não só para Davi, mas era para nós os cristãos. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a gente pode entender como a promessa de Deus errou? Não, eu vou adiantar aqui. A promessa de Deus falhou? Não. Quantos reis, por isso que você lê, quantos reis ruins de Israel, péssimo, era de Israel, não era da Síria não, oferecia incenso, abusava das coisas de Deus, mas Deus sustentava eles, irmão. Aquele rei que nós lemos aqui, no capítulo 21, que você leu, 7, ele era nada mais, nada menos, né? Casado, sabe com quem? Com a filha de Jezabel e Acabe. Eita, povo bom, terrível, povo ruim. Mas Deus disse: eu não vou destruir, mesmo numa situação dessa. Se fosse eu só pelo nome Acabe e Jezabel, eu já varria. Pelo que eu leio da Bíblia, Deus disse: não, eu não vou destruir não, pelo amor, pelo conserto que eu fiz com o meu servo Davi. Agora eu quero andar mais para frente e você vai ver, porque até os profetas começaram a anunciar esse acordo. Até os profetas começaram a anunciar essa aliança. Parecia que o tempo tinha parado. Aqueles reis horríveis, terríveis, sem noção nenhuma, mas Deus sustentava. Sabe por quê? Porque ele estava esperando, ele estava prosseguindo na aliança que ele fez para que viesse o amado, para que viesse esse que muita gente hoje está comemorando. Talvez não saiba nem a data perfeita qual é, talvez não saiba nem o sentido, mas importa que ele nasceu e que ele nasça a cada dia no meu coração, no seu coração. Então, falando disso, eu quero que você leia Isaías capítulo 55 e o versículo 3. Diz assim: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança. Isso aqui com nós agora, tá? Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as beneficências de quem? Davi. Aleluia! Louvado seja Deus. Qual era essa beneficência, irmão? A salvação. Nosso Deus é fiel. Eu nem vou ler o texto muito para não tomar mais tempo, mas qual era essas promessas que Isaías fez? Será que aconteceu, irmão? Será que aconteceu? Eu não vou nem lá no Novo, eu não vou nem nos Evangelhos. Leia Atos capítulo 13 e o versículo 34. Olha o que é que diz a mensagem, né? Olha o que é que diz essa mensagem. Atos dos Apóstolos, capítulo 13 e o versículo 34. Louvado seja Deus. Eu vou abrir. Estava programado para poder, mas vi agora. Acharam não? Ah,
Louvado seja Deus. Aleluia. Sabe qual é a beneficência de Davi? A salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, nós podemos ver do que o profeta anunciou. Isaías, capítulo 7 e versículo 14. Isso aqui é conhecido de todos. E nós podemos ver o que a palavra de Deus diz. Isaías faz a promessa, né, de um sinal. Agora você leia o contexto do sinal. Você leia o contexto da palavra de Isaías, capítulo 7 e o versículo 14. Que diz assim, conhecido demais. Isaías chega para o rei e disse: pede para ti um sinal do Senhor teu Deus, e um sinal pede embaixo nas profundezas do céu ou em cima nas alturas. Acais, porém, disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse: ouve agora, pois, ó casa de Davi. Portanto, o mesmo Senhor que vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Aleluia. Eu quero que você preste atenção aqui nesse momento em que é para dar um sinal. O assunto não tinha nada a ver com o nascimento para a continuação de Davi, mas o profeta chama Acaz para lhe dar um sinal. Acaz, ele sendo a Deus, e neste momento Deus lhe dá um sinal que parecia que não tinha nada a ver com a situação. Ele disse: olha, já que você não pediu o sinal, eu vou dar o sinal para toda a casa de Davi. Olha, vai nascer, né? O Senhor dará um sinal, conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, irmão, nós podemos ver que toda a promessa de Deus se cumpriu, até chegar lá em Mateus capítulo 1, do versículo 16 ao 17 até o 18. Você vai ver que Mateus, ele escreve para dizer apenas uma coisa: que tudo ali que estava no Antigo Testamento aconteceria agora, porque era uma promessa de Deus. Mateus capítulo 1, ele vai falando vai dizendo sobre o nascimento. Diz: olha, apareceu um anjo dizendo a José, filho de Davi, não temas, receberá a Maria, tua mulher. E aí vem aquela história que todos os irmãos já sabem. E aí ele diz no versículo 22, ele diz: isso tudo aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e este será chamado pelo nome de Emanuel. Aleluia. Aqui se cumpria a promessa do profeta Isaías, a palavra, a profecia de que nasceria. E o texto ainda vai muito longe, irmão. Se eu for para Lucas ainda vai demorar mais, mas é um texto muito conhecido. Mas o Evangelho de Mateus, ele significa o que? Boas novas, o Evangelho, que nós podemos crer a cada dia no nascimento de Cristo, e que ele nasceu para nos remir do pecado. A fonte maior de todas é esse: ele nasceu e não ficou criança eternamente. Ele nasceu, cresceu e morreu. E a maior fonte da data da sua vida está na sua morte e na sua ressurreição. Amém? Então, qual a importância do nascimento de Cristo? É que ele veio anunciar o Evangelho do Reino, o Evangelho da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos, irmão, estar dentro dessa aliança, deste pacto, deste concerto a cada dia. Nós não estamos mais naquela antiga aliança, nós estamos agora na nova aliança. Amém, irmão? Vamos ficar de pé, irmão. Vamos encerrar. Eu até passei um pouco aqui do horário, o projeto era terminar mais cedo, mas eu ainda ia ler Lucas capítulo 2.